Olá pessoal, tudo bom? Sou a professora Alessandra Gonzaga da Conexão IE e vou responder algumas perguntas que vieram à coordenação do Cinep sobre esse momento que a gente está vivendo e como fazer a gestão emocional nas escolas. Então a primeira pergunta é: como lidar com a frustração de alunos e professores? Bom, como professora de inteligência emocional, a primeira coisa que a gente precisa separar nessa frase são alguns elementos. Quando eu falo em lidar com, eu estou falando de gestão emocional. E gestão emocional eu preciso fazer primeiro reconhecendo a emoção que eu preciso controlar, ou que de alguma maneira eu possa modificar, ou simplesmente assimilar, né? Então, o que é a tal da frustração? Antes de mais nada, eu fui atrás de alguns dicionários que eu tenho. É conhecido aqui no Brasil, já tivemos até o professor Cortella, já falou isso alguma vez, se não me engano, de que a frustração tem a ver com expectativas não realizadas. E isso é verdade, quando a gente tem uma expectativa muito grande, a tendência que a gente tem ao não se concretizar essa expectativa é se frustrar. Mas eu vou trazer duas novas definições que eu achei interessantes para nós. Essa obra aqui é dos professores Ponce Bizquerra, da Universidade de Madrid, se chama Universo de Emociones, e eu gosto muito dessas possibilidades que o vocabulário emocional nos traz, até para poder fazer a gestão. Isso que vocês estão ouvindo é uma gata que eu tenho arranhando ali na cadeira, daqui a pouco ela pode passar aqui no meio da nossa live, daí eu mostro para vocês quem ela é. Então vamos lá. Primeira coisa, a frustração eles localizam na galáxia da tristeza. Eu até achei interessante, porque a gente poderia também localizá-la na galáxia da ira, né? Porque uma pessoa frustrada tende a ficar enraivecida. Mas o que eles salientam aqui é a perda associada à frustração. Porque a tristeza é a grande galáxia das perdas, né? Então, quando a gente está frustrado, algo que a gente imaginou não aconteceu. Então, a gente teve uma perda. E olha que interessante a definição só da frustração. Vamos lá. Frustração. Então, emoção que se experimenta quando um obstáculo se interpõe no nosso caminho e nos impede de alcançar os nossos objetivos. Olha que interessante. Então, ele fala agora não mais de expectativas não logradas, mas de obstáculos entre eu e o meu objetivo. E aí eu me frustrei. Pronto, então a gente já entendeu o que é esse sentimento. E será que é a mesma coisa a frustração de alunos e de professores? Ora, é claro que não. E mesmo de professores de diferentes faixas etárias, de diferentes séries, né? Professores com mais experiência, com menos experiência, com professores que conseguiram atender essas possibilidades remotas, porque tem mais perfil tecnológico, porque são mais micreiros, como a gente dizia na minha época, né? E professores que não, professores mais tradicionais, professores de disciplinas que permitem fazer um aprendizado à distância com qualidade, professores que não conseguem tão facilmente fazer esse aprendizado à distância. Então, há professores e professores, então podemos colocar todo mundo no mesmo lugar. Isso nos dá também uma possibilidade muito importante da inteligência emocional. A gente não faz a mesma gestão em tudo, a gente precisa ver o contexto. A gente precisa ver qual é a realidade desse professor que está frustrado. O que afinal de contas aconteceu com ele. Aí vocês vão me dizer, Ali, não tenho tempo para isso, eu tenho um monte de coisa para administrar, eu não vou poder pegar cada professor e fazer isso. Bom, então o que eu te recomendo? Reuniões com menos pessoas, mais em torno de frustrações parecidas, por exemplo, professores com mais ou menos a mesma faixa etária ou com mais ou menos o mesmo perfil de aula. E sim, reuniões que te permitam receber as frustrações e captá-las, porque simplesmente ao dizer as suas dificuldades, as pessoas já diminuem as suas frustrações. E aqui já vem uma grande dica para nós, que a gente também pode aproveitar para os alunos. Então, os alunos, Deus o livre a gente abrir as portas para todos falarem ao mesmo tempo, mas ter momentos com diferentes turmas, falando sobre dificuldades vividas, mesmo agora online, antes da volta, mesmo por e-mail, mandando e-mail para aquela determinada série, mais uma vez o contato ser feito considerando
o nicho daquela frustração, aonde que ela se localiza. Por que é tão importante fazer isso? Toda vez que eu percebo duas coisas, que a minha necessidade foi ouvida e que mais, a minha necessidade não é só minha, ela é de mais pessoas, pronto, 2 pontos. Agora a gente tem uma ponte empática e agora a gente consegue lidar mais com isso. E agora a gatinha passou lá atrás, ó, pra gente finalizar esse vídeo, porque eu já tô estourando o tempo. Então, para a primeira pergunta, eu acho que tá de bom tamanho. Frustração, um sentimento em torno do caminho que foi interrompido, da minha expectativa que não aconteceu e que eu preciso compreender empaticamente a realidade dos diferentes nichos. Então, o recado aqui da inteligência emocional é a gente fazer o possível, que é a escuta dos diferentes públicos nas diferentes expectativas. Ok, pessoal? Espero ter ajudado de alguma forma. Um abraço para vocês e mais Ia no Mundo!